A todo instante somos chocados com as notícias. Catástrofes, violência, drogas. O sofrimento do povo nos toca, penetra de modo irreversível em nosso coração. Mas é preciso andar na vontade do Pai enquanto estamos vivos. Pode ser no último instante, mas não há razão para ficar parado. Impactar é produzir efeito. É com muita alegria que estamos começando hoje mais um programa da Convenção Batista Paranaense e com essa alegria adentramos o seu lar, telespectador amigo, meu irmão, minha irmã, para poder levar a você mais informações sobre a denominação batista e sobre assuntos que são do seu interesse. Por isso, muito obrigado pela sua atenção e agora, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do pastor Ilquias da Anunciação Paim, ele que é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Paraná e também primeiro vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema de hoje tratará sobre o pastor, a importância do pastor para o contexto da sociedade atual. E por isso vamos conversar com o pastor Ilquias, que é um dos líderes da denominação, portanto à frente da Ordem dos Pastores, mas também é um pastor local. Um pastor que está à frente da Igreja Batista de Lindóia, em Curitiba, uma igreja que tem aproximadamente 400 membros e, portanto, exerce o ministério pastoral há vários anos. Por essa razão, vamos estar conversando e conhecendo um pouquinho mais sobre a importância do trabalho do pastor, a sua atuação na igreja, mas, acima de tudo, na sociedade. A sua influência, a influência positiva do pastor batista no contexto da cidade. Pastor Ilquias, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para começar, eu já gostaria de deixá-lo à vontade para fazer as suas considerações iniciais, dar as boas-vindas ao nosso telespectador. Alegria, pastor Dorival, estar com vocês, reconhecendo a importância desse momento de comunicação com a sociedade paranaense. Sabemos que este programa ele alcança não apenas a comunidade batista ou evangélica, mas a comunidade cristã, a comunidade do Paraná como um todo. Alegria estar com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente entende que deve ser o papel do pastor na sociedade, de que maneira o pastor pode abençoar a vida das pessoas no universo onde ele se encontra. Jeremias capítulo 3, versículo 15, nos fala que Deus promete ao povo de Israel pastores segundo o seu coração, que apacentariam o povo com inteligência, com sabedoria. E é exatamente esse texto, um dos textos no qual nós nos baseamos, para fazer com que as igrejas estejam sempre orando e pedindo a Deus por homens e mulheres de Deus que possam apacentá-los, pastoreá-los de acordo com a vontade de Deus. Esse texto é um texto no qual nós nos baseamos, pastor Ilquias, e certamente as igrejas batistas têm sido pastoreadas por homens e mulheres de Deus que são influentes também na sociedade, como o senhor mesmo disse. E, portanto, o pastor tem uma importância muito grande, não só para a igreja, como homem de Deus colocado ali por Deus, mas também para a sociedade, para a vizinhança da igreja, para a cidade, enfim, liderando o povo de Deus no sentido de mostrar para o povo a palavra de Deus e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Como é que o senhor vê, nos dias de hoje, a importância para o pastor no contexto da cidade? Ainda mais levando em consideração os dias difíceis que nós vivemos, né? Dias com violência, com corrupção, enfim, onde a sociedade carece tanto de exemplos, de bons exemplos, de líderes que realmente demonstrem exemplo e modelo de ética, modelo de integridade. O texto bíblico que o senhor fez referência diz que o coração de Deus se importa como nós humanos vivemos.
Eu vos darei pastores segundo o meu coração, diz o texto de Jeremias. Deus se preocupa com as pessoas, com o anseio das pessoas, com a angústia da pessoa humana. E como o senhor falou, esse tempo que vivemos, um tempo de muitas inseguranças no âmbito pessoal, muitas inseguranças no campo psicológico, emocional, que afeta ou tem origem no campo espiritual. E Deus tem sensibilidade com a realidade das pessoas. Por isso que Deus está preocupado, levantando homens e mulheres. Deus tem vocacionado homens e mulheres. Deus tem dado às igrejas cristãs essa sensibilidade. Nós temos, por exemplo, a pastoral da criança, a pastoral da mulher, a pastoral social. E em todas as denominações cristãs, há um anseio de socorrer, de atender, de acolher, de abraçar, de instruir. E isso não vem por acaso. É Deus que levanta no coração do sacerdote essa sensibilidade de dar atenção para o ser humano que precisa muito de atenção. Esse momento que vivemos, um momento de insegurança, eu estava acompanhando os episódios na América do Norte. Isso tem entristecido o coração da humanidade. E nessa hora nós temos que nos importar, porque o coração de Deus também se importa. Então, quando o senhor cita esse texto maravilhoso, nós não podemos nos esconder da proposta de termos a sensibilidade que o coração de Deus tem com a sua criatura. O senhor falou algo muito importante que diz respeito ao chamado, à vocação. E é muito importante que nós deixemos claro para todos que a ocupação pastoral, ou seja, a vocação ministerial, de fato acontece com um chamado, com uma consagração da parte de Deus. Portanto, é importante que se frise isso. Eu acredito que o Senhor foi muito feliz ao lembrar da importância do chamado, da vocação, porque às vezes a gente vê algum equívoco por aí, não é? Homens ou mulheres que muitas vezes acreditam ser essa uma oportunidade para uma profissão, quando na verdade não é. Como é que a Ordem dos Pastores Batistas do Paraná vê exatamente esse problema, pastor Ilquias? A confusão, talvez, ou o equívoco que possa ser tomado por alguém com a questão da profissão versus ocupação. Nós entendemos que ninguém se voluntaria para servir ao reino de Deus como pastor. A história bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, deixa bem claro que é Deus que chama. É Deus que chama, é Deus que prepara, que vocaciona, que oferece as ferramentas. E na nossa realidade da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a capacitação precisa ser compreendida primeiramente pela comunidade de fé onde o indivíduo está. O indivíduo reconhece na pessoa chamada ou vocacionada que ele tem uma vocação pastoral, tem a condição e a capacidade de cuidar do rebanho de Deus. Assim que a gente chama rebanho, pastor, rebanho de Deus. Então Deus chama, e ele chama no contexto histórico do indivíduo. Isso é assim na Bíblia. Eu me lembro, por exemplo, de Moisés, estava lavrando, cuidando de ovelhas lá, de repente Deus o atraiu. Atraído por Deus, Moisés chegou aonde Deus estava e Deus deixou bem claro qual era a missão que Deus tinha para ele. Então, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Paraná, ela tem também essa mesma sensibilidade. Nós não entendemos que ser pastor é uma profissão. Ser pastor é uma vocação e é um serviço voluntário, onde o indivíduo tem consciência de que Deus o chamou para exercer esse trabalho. Ou seja, para cumprir com a missão também recebida do Senhor. Nós também vemos a importância do trabalho pastoral, pastor Ilquias, em relação a ministérios
muito específicos. O ministério, por exemplo, do aconselhamento, o ministério da consolação, de visitação aos hospitais, às prisões. E eu acredito que esse deve ser um trabalho muito importante para a sociedade. As instituições hospitalares, as instituições aprisionais, que recebem a visita pastoral, certamente o recebem com muita alegria, porque o pastor estará ali prestando um serviço de muita relevância, levando a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo levando uma palavra de consolo, uma palavra de conforto em momentos muito difíceis que as pessoas que ali se encontram. E parece que essa função é uma função de muita relevância para a sociedade, não é mesmo? Com certeza. Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Onde há uma igreja cristã, ali há pessoas prontas para acolher, receber. E aí Deus vai usar esse indivíduo vocacionado para ajudar, para aconselhar, para consolar, para orar, interceder, incentivar. Por isso, na realidade da nossa denominação, onde houver uma igreja batista, existe um pastor à disposição para servir ao reino de Deus. Então, quando alguém bate na porta de uma igreja batista, e eu acredito que isso é na porta da igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja católica, sempre terá alguém à disposição para ouvir, orar, interceder, instruir, dividir as cargas. A relevância da ação pastoral se dá não apenas na questão eclesiástica ou a igreja local. O pastor está a serviço da comunidade, da sociedade. E sempre que solicitado, ele está à disposição para atender, socorrer, abençoar, instruir. Eu não conheço nenhuma história de um pastor que se recuse a atender alguém que necessite, porque o chamado de Jesus é para todos, é um chamado universal. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muito bem, nós estamos conversando com o pastor Ilquias Paim, que é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Paraná, pastor da Igreja Batista em Lindóia, em Curitiba, e nós estamos aproveitando para conhecer um pouquinho mais sobre a importância do pastor, o trabalho do pastor, a atuação do pastor na sociedade, na cidade. Claro que, acima de tudo isso, ele foi chamado para pastorear um rebanho de Deus ali na igreja local, como o pastor Ilquias mesmo já enfatizou. Mas, pastor Ilquias, a Ordem dos Pastores, ela é uma instituição que ela regulamenta, ela orienta, ela esclarece o funcionamento das atividades do pastor. Explica um pouquinho mais para que o telespectador possa conhecer um pouco melhor sobre o trabalho que a Ordem desenvolve nesse sentido, né? Porque a Ordem, me parece, ela é solicitada pelas igrejas para que o pastor seja consagrado, né, ordenado, e aí ele é filiado à Ordem. E, portanto, a Ordem ela ajuda em muito o pastor. Ele passa a ter uma carteirinha. Queria que você falasse um pouquinho mais para que o telespectador conhecesse. A Ordem dos Pastores é uma instituição. E por ser uma instituição, nós temos os nossos documentos oficiais, estatuto, regimento, e temos um código de ética que avalia, que acompanha, que direciona, que dá as diretrizes comportamentais daquilo que a denominação espera de um pastor. E temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que vai estar instruindo também ali algumas questões da função pastoral. Agora, a igreja, ela se assessora da Ordem dos Pastores. Uma igreja batista quer ter um pastor filiado à Ordem dos Pastores. Para que haja essa afiliação, existem todos os critérios para que o indivíduo seja examinado, ele passa por um concílio, ele responde inúmeras perguntas, exige-se que ele tenha uma formação intelectual, emocional, uma condição de estar à frente de uma igreja. Então existe o concílio, existe a ordenação,
E existem as formas, critérios para que o pastor batista esteja bem direcionado, para que ele possa poder desenvolver a sua ação ministerial com segurança, tendo um respaldo de uma instituição tão séria que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Paraná. Pastor Ilquias, nós queremos agradecer muito a sua presença no programa da Convenção Batista Paranaense, trazendo informações tão importantes, esclarecendo o nosso telespectador sobre esse tema, o pastor e a sua importância na sociedade. Muito obrigado e que Deus continue abençoando ricamente o seu ministério à frente da Igreja de Lindóia e também à frente da Ordem dos Pastores Batistas do Paraná e também como vice da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Muito obrigado. A todo instante somos chocados com as notícias. Catástrofes, violência, drogas. O sofrimento do povo nos toca, penetra de modo irreversível em nosso coração. Mas é preciso andar na vontade do Pai enquanto estamos vivos. Pode ser no último instante, mas não há razão para ficar parado. Impactar é produzir efeito. Nós estamos recebendo também no programa da Convenção Batista Paranaense a presença do pastor Amaro Martins Neto, ele que é presidente da Ordem dos Pastores Batistas da Grande Curitiba, e nos dá a alegria da sua presença para também poder compartilhar um pouco da experiência sua como pastor e, portanto, trazer para o telespectador, amigo nosso, a importância do trabalho do pastor no contexto social. Pastor Amaro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E nos fale sobre a experiência que o senhor está tendo como pastor, né, ao longo desses 12 anos, me parece, de ministério pastoral. Nos fale um pouquinho sobre o dia a dia do pastor. Por quê? Eu digo isso porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada, achando que o pastor Amaro, ele só prega, portanto só prepara o sermão e vai ao púlpito para apresentar isso para a sua comunidade, para a igreja. Quando, na verdade, existem muitas outras atribuições, muitas outras atividades. Nos fala um pouquinho. Primeiramente, é um prazer estar recebendo o senhor aqui e aproveito já para deixar essa pergunta para que o senhor possa falar para a gente. Para mim, primeiramente, é uma alegria, é um privilégio estar aqui com você e pela segunda vez. Nós acabamos de entregar a presidência da Associação dos Batistas da Grande Curitiba e agora eu entendo que, direção de Deus, estamos agora à frente da Ordem dos Pastores Batistas da Grande Curitiba. Quanto à sua pergunta, realmente, o pastor não fica apenas atinado à questão de se preparar a estar à frente do púlpito. As atividades de um pastor vai muito além o envolvimento com a sociedade, o fato de estar interagindo com a própria comunidade, o testemunho deste homem, além de pastor, como homem de Deus, alguém que está dentro de um processo onde ele busca a melhoria, o resgate social, né? O resgate da autoestima das pessoas. Então vai muito além, o exercício pastoral vai muito além do fato de estar à frente de um púlpito. Pastor Amaro, recentemente nós presenciamos pela mídia os acontecimentos nos Estados Unidos. O furacão Sandy, de uma maneira feroz, voraz, assolou a boa parte de estados americanos. Me parece que 12 estados americanos foram muito atingidos. A sociedade americana, as comunidades daqueles estados sofreram muito com o problema do furacão. E certamente num momento como esse, um momento de catástrofe, a atuação pastoral ela é fundamental para poder levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolação da parte de Deus às famílias, às pessoas. Como é que o senhor vê, então, a função pastoral para esses momentos de calamidade, momentos de catástrofe, como esses que assolaram os Estados Unidos recentemente?
Veja, eu vejo aí como uma grande oportunidade do homem de Deus, da mulher de Deus, de poder, então, de uma forma muito mais abrangente, muito mais incisiva, ele poder atuar frente a uma situação de calamidade. E é o momento em que as pessoas realmente mais precisam é de uma palavra de conforto, é de uma palavra amiga, é de um momento em que alguma coisa precisa ser dita que fuja ao trivial. É o momento em que a pessoa realmente precisa de um ombro, né? E o pastor, mais do que ninguém, ele sabe fazer isso. Uma outra questão que nós sabemos e falamos com o pastor Ilquias sobre isso, é que muitas pessoas se equivocam em relação à questão da vocação e do chamado, achando que exercer o ministério pastoral é talvez uma oportunidade de um emprego, de uma oportunidade de trabalho, de uma nova profissão, etc. Me parece que a ordem, ela procura esclarecer exatamente isso, quando ela faz o seu exame de concílio, ou pré-exame de concílio para com os candidatos, ela tem esse cuidado, né, pastor Amaro, de poder mostrar para aquele candidato e tentar levá-lo à reflexão de que ele realmente, né, foi chamado, foi vocacionado para esse exercício tão nobre que é o exercício pastoral. A ordem tem um trabalho específico sobre essa circunstância que muitas vezes acomete jovens? Com certeza, sim, tem um trabalho. Eu diria que a ordem é hoje o filtro, né? Talvez o grande filtro que a gente possa entender aí, que possa pelo menos mostrar, trabalhar. É como se a sentinela da moral, a sentinela do bom trato. É como eu vejo. Eu acho que é um equívoco, é um grande equívoco, achar que ministério pastoral é cabide de emprego. Eu entendo que ministério pastoral é chamado de Deus. É convicção de chamado. Não é o fato de a pessoa achar que ali é um lugar onde ele vai se realizar apenas do ponto de vista pessoal, simplesmente financeiro. Não é o caso. Ali é uma realização completa. É o momento em que a pessoa entende que aquilo é vocação, é chamado de Deus. É algo que transcende ao simples entendimento. É muito, eu diria assim, é muito profundo, né? O homem e a mulher chamado de Deus é uma coisa muito especial. E aí a responsabilidade aumenta. Tem um texto da Palavra de Deus que nos diz assim: aquele que aspira o pastorado, o ministério pastoral, excelente obra deseja. Em poucas palavras, pastor Amaro, por que é uma excelente obra? Porque realmente é um exercício nobre. Eu entendo que se existe algo que seja tão especial, e existem coisas especiais, profissões que a gente entende que são belíssimas. Mas você pode entender alguém ter o chamado de Deus? Alguém receber de Deus aquele toque especial do tipo, vem cá, agora você vai trabalhar, mas você vai trabalhar debaixo da minha direção. Buscando vidas, né? Levando o evangelho, É levar salva, a palavra de vida. É levar a palavra de vida. Eu respeito todas as profissões. Entendo que todas as profissões, bem exercidas em grau de excelência, é ministério. Mas a excelência do ministério pastoral é indiscutível. Quantos pastores nós temos hoje na região da Grande Curitiba? Haja vista que o senhor é o presidente da Ordem dos Pastores da Regional da Grande Curitiba, vinculada à Ordem dos Pastores do Estado, cujo presidente é o pastor Ilquias. Mas qual é hoje a totalidade de pastores batistas na Grande Curitiba? Nós nos aproximamos de 200, próximo de 200 pastores. E eu queria até compartilhar com você, e quando a gente fala de pastores, eu estou me lembrando daqueles que também, além, que são alguns bivocacionados, que a gente pouco fala, né? Mas são aqueles que exercem a função pastoral e que também têm a função secular, o seu trabalho secular. Então,
há uma pleiade de homens e mulheres de Deus que hoje exercem essa função de ser pastores e pastora, e também, além de tudo ainda trabalham, né, interagindo com a própria sociedade. E é interessante dizer isso. E é possível, né, pastor Amaro, porque eu tenho vivenciado essa experiência como pastor bivocacionado, e posso dizer para o amado pastor que é uma experiência muito gratificante de poder ser usado por Deus no meu contexto profissional, e de poder levar a palavra de Deus através do meu testemunho, através da minha vida, enfim, e através muitas vezes de circunstâncias em que as pessoas nos procuram, né, ao saberem que somos pastores, para poderem ouvir uma palavra que console, uma palavra que conforte, muitas vezes até ajudá-los em situações difíceis. Então o senhor foi muito feliz ao lembrar sobre o pastor bivocacionado. Eu acredito que a ordem tem trabalhado nesse sentido também, para valorizar o chamado, né, e a vocação pastoral, também no sentido de termos pastores bivocacionados. A ordem está trabalhando isso hoje e me parece que a ordem tem dado treinamento, suporte ministerial, não é mesmo? Nós temos, aí há muito que se fazer, né? Eu quero compartilhar com você que dentro desse âmbito nós estamos começando, estamos iniciando um trabalho. Tem muita coisa boa que já foi feita, né? Não quero desprestigiar e desvalorizar aquilo que já foi feito, mas nós podemos avançar. É claro que, compartilhando isso, dizendo para você que no bojo de tudo isso, o nosso desejo é não dar o devido valor, tanto para aquele que é o bivocacionado, como aquele que chama-se de ministério tempo integral. Na realidade, o tempo integral hoje é discutível, né? Você é o que é, aonde você está. Muito bem, pastor Amaro, estamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos agradecer ao senhor pela sua presença. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco, bem como também a presença do pastor Euquias, que esteve também falando sobre o mesmo assunto conosco, ele que é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Paraná. Volte mais outras vezes para estar conosco e nós vamos encerrar o programa de hoje orando ao nosso Deus, orando, intercedendo por todos os pastores batistas de todo o Paraná, todos os pastores também de outras denominações. Dessa maneira a gente encerra o programa de hoje, pedindo ao pastor Amaro que ore por todos os pastores do nosso Paraná. Muito prazer, pastor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, primeiro pelo privilégio da vida. Muito obrigado por esse dia. De uma maneira especial, Senhor Deus, queremos suplicar por todos os pastores, homens e mulheres de Deus, que têm a tarefa, Senhor Deus, de compartilhar as palavras de Jesus, levar o ensinamento de Jesus, resgatar vidas, buscar vidas que estão hoje destroçadas, ó Deus, e que precisam de uma palavra de alento. Nós queremos suplicar nesta hora que o Senhor esteja cuidando, dando ordem a seus anjos acerca desses homens e mulheres de Deus, que têm esta tarefa. Te agradecemos pelo privilégio de poder servir ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Amém.